Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, coisa boa. Agradecendo a Moacir Albuquerque, o comodoro do Yacht Clube Pajuçara, que nos recebe para o Almoçando com a Notícia. Nesta locação que fazemos esse nosso programa com muito prazer mesmo. Bom, o assunto de hoje é maravilhoso. Eu acho que vocês todos precisam estar ligados. Nós vamos falar de trabalho, nós vamos falar de leis trabalhistas, nós vamos falar de emprego e desemprego, nós vamos falar de carteira do trabalho, nós vamos falar de fiscalização, nós vamos falar de desenvolvimento do Estado para a geração de emprego e por aí vai. E ninguém melhor para montar esse programa do que o Superintendente Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui em Alagoas, meu amigo Israel Lessa. Tudo bom, Israel? Tudo em ordem, Geraldo. Como vai você? Mim é mais uma sensação estar aqui de novo com você e com essa turma aqui brilhante do Ministério do Trabalho. Quando você disse, Israel, faça só a seleção. Eu fiz aqui sem querer desmerecer os outros que estão em casa nos vendo. Então, uma turma imensa. Os outros auditores, os outros funcionários vão estar esperando isso aqui para o ar. Mas aqui eu tenho certeza que aqui está a nada. Não, mas tem um detalhe. Você disse seleção. Seleção. Então os outros estão apenas no banco de reserva, mas fazem parte da seleção. Faz parte. Não faz parte? Então não tem problema. Minhas homenagens a eles. É isso. Não é? Um abraço a todos eles. E não precisa ficar com água na boca, não. Porque a gente... É porque eu estou vendo aqui, já começou aqui os aperitivos, já estou doidinho aqui para beliscar, né? Israel Lessa, o que é o Brasil de hoje em relação às relações de trabalho? Bom, eu acredito que o Brasil ele tem dado um salto positivo nos últimos 10, 15 anos. Isso é notório, né? A legislação brasileira, ela ainda traz, vamos dizer assim, muitos entraves, principalmente nessa relação patrão-empregado, né? Empregador e empregado. E
Eu acredito que hoje o país ele vive sentimentos diferentes em relação vamos dizer assim, a momentos não tão distantes, né? A gente percebe aí que a justiça trabalhista brasileira tem dado em vários espaços, em tempos determinados na história recente, né, do Brasil, posições que deixam aí, tenta pelo menos deixar a balança que mede o equilíbrio, aí, a valorização de trabalhador e empregador o mais próximo da realidade possível. Então, o Ministério do Trabalho também, eu acredito que tem contribuído muito com isso. Os auditores fiscais do trabalho, principalmente, que são aqueles que estão na ponta, que veem realmente essa coisa que está no livro, né? A gente vê muita coisa que está no livro ali, mas quem sente realmente são os auditores fiscais que estão ali no dia a dia, verificando e fiscalizando. É verdade. Fiscalizando, volto a dizer, um grupo de pessoas que eu tive nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos que eu estou à frente da superintendência, mas eu percebi, né, a gente só ouvia dizer, não vou mentir, claro. a minha região, a minha área foi sempre a política. Perfeito. Mas quando eu adentrei realmente num órgão como o Ministério do Trabalho, eu vi e percebi realmente do que o esforço que abraçou, o trabalho né? que abraçou. o trabalho de um auditor fiscal no dia a dia, as penúrias, as dificuldades que eles passam, tanto internamente como no meio externo. Até porque antigamente havia uma desvalorização desse trabalho por parte até do empregador, que recebia mal o fiscal do trabalho, não é isso? Inclusive já houve até casos de assassinatos. Claro. Então, é uma profissão extremamente difícil, muito bonita. Muito. Eu tenho esse prazer, estou tendo esse prazer de conviver com eles, mas é uma profissão difícil. O risco também é iminente, porque a gente, principalmente num país como o nosso, né, que às vezes, e aqui no Nordeste não é diferente, a cultura ainda do coronelismo, aqui ela ainda é latente. A questão da cana-de-açúcar também, que contribuiu muito para isso. Não vamos ficar só na cana-de-açúcar, é generalizada. O patrão ainda, aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, ainda tem esse sentimento ainda de... É o ranço. Então a gente tem que acabar com isso e devagarinho, eu tenho sentido, com um trabalho bem feito que eles têm feito aqui no estado de Alagoas, que devagarinho a gente vai rompendo. Vai rompendo. Por exemplo, eu quero conversar logo e apresentar e agradecer já pela presença o Elton Machado. Porque o Elton Machado, ele é exatamente auditor fiscal do trabalho, mas é o chefe da seção de fiscalização do trabalho da nossa superintendência. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Geraldo. Como vai você? Tudo bem. Prazer grande, hein? Prazer muito grande, né? Agradecer a oportunidade, né? Em nome dos auditores oportunidade fiscais. Vocês estão dando aos nossos telespectadores, que vão aprender muito hoje aqui. Uma coisa recíproca, né? Uma oportunidade para os auditores fiscais, para os nossos servidores que estão aqui também, que vão dizer da importância do trabalho deles, das dificuldades que a gente enfrenta. Né? Então é como o Israel pontuou agora no início, né? Nossa categoria ainda é uma categoria que, para quem lida diretamente, não, mas para a grande maioria das pessoas ainda dá uma categoria em afirmação, para saber exatamente o que é que a gente faz, qual é a importância da auditoria fiscal para a sociedade. Exato. E o quanto será difícil uma sociedade harmonizada sem a presença efetiva dos auditores fiscais trabalhando. Não tenha dúvida, não. Agora eu queria que você dissesse, inclusive, ao nosso público telespectador, como tem sido o caminho da mudança, sobretudo de conscientização das pessoas em relação à fiscalização necessária. Não, o caminho nosso é o seguinte, a gente tem um amadurecimento cada vez maior dos profissionais, um amadurecimento em termos de gestão. Nós estamos conseguindo, né, espaço cada vez maior na mídia, e mais uma vez o agradecimento por abrir as portas, né, para que o pessoal entenda o trabalho, saiba da relevância do que nós estamos fazendo, inclusive naquelas ações nossas que são mais antipáticas, digamos assim, medidas de força como multas, autuações, Perfeito. interdições, embargos. Nós fazemos isso em prol do desenvolvimento das condições de trabalho, né? Ninguém, a necessidade. Exato, Geraldo. De mudar. Ninguém fica satisfeito. Ninguém, um auditor fiscal ou qualquer pessoa, seja na área jurídica, na área de fiscalização, que tomar uma medida de força contra um administrado, como nós chamamos,
com sorriso nos lábios, com prazer, essa pessoa é uma doente. Os fiscais do Ministério do Trabalho têm produtividade? Temos produtividade, sim. Respondemos por metas locais e nacionais. Já tivemos. Não, eu perguntei em cima das multas. Não, em cima das multas, não. Eu acho importante deixar isso claro aqui. Porque você está multando porque está ganhando. Não é o caso. Não é o caso. Vocês têm prêmio de produtividade? Não, nós temos um subsídio. Nós somos remunerados por subsídio. A resultado. Que é uma parcela única. Perfeito. É uma parcela única, né? Não existe gratificação que possa se colocar em cima disso. Nós não temos direito a um adicional de periculosidade, de insalubridade. Tudo é feito em cima de uma remuneração única, como é feito na realidade com os magistrados, com os procuradores e tal. É uma parcela única. Né? Agora, metas nós temos a cumprir em termos de quantidade, qualidade de fiscalização. Quantos fiscais você tem? Hoje nós estamos numa situação terrível em termos de quantitativos. A Superintendência de Alagoas já teve mais de 50 fiscais. Hoje nós estamos com 33 auditores fiscais, 33 auditores fiscais, sendo que 25 em atividades externas, em atividade direta de fiscalização. Para você ter uma ideia, Geraldo, nós temos hoje no estado de Alagoas 50 juízes do trabalho. 50 juízes? 50 juízes de trabalho para pouco mais de 25, 26 auditores fiscais em atividade externa, ou seja... Quem é quem dá munição a eles? A primeira trincheira, a primeira resistência que você tinha que ter para evitar as irregularidades... Gente, não é cenográfica a comida. Está mal. Está mal direcionado, ou seja, há uma não é que existam juízes do trabalho demais, não. Nós precisamos, inclusive, de mais. Só que a primeira barreira, que é a polícia administrativa, que são os auditores fiscais do trabalho, está muito reduzida e muitas causas estão chegando e abarrotando o nosso judiciário. Esse é um grande problema. Então, nós, infelizmente, já tivemos um efetivo nacional de 3.600 auditores. Hoje estamos com 2.400 e caindo. 20 anos atrás, nós tínhamos 3.600. Hoje estamos com 2.400. 20 anos depois, imagine, em 20 anos, o que cresceu a massa de trabalhadores, com certeza, o que cresceu a quantidade de empresários, o que cresceu em complexidade as relações de trabalho. Você está dentro da superintendência há quanto tempo? Eu estou como auditor fiscal do trabalho desde 1998 e estou em Alagoas, que é a minha terra, voltei para minha terra desde o ano 2000. Eu estou há 17 anos trabalhando na Superintendência do Trabalho de Alagoas com muito orgulho. Então você sente essa modificação de pensamento, de conscientização de tudo? Sim. Ela aconteceu nesses últimos 18 anos? Muito contribuiu também para isso, Geraldo, da postura altiva da fiscalização. Como Israel adiantou, nós enfrentamos um ambiente hostil. Vocês criaram personalidade. Personalidade, uma cultura, e a gente agradece muito ao Israel, porque foi um elo forte nessa corrente, nesse sentido, de fortalecer o trabalho dos auditores, em nenhum momento tentar embaçar, fazer com que interesses espúrios prevalecessem sobre o nosso trabalho. Isso aí tem uma dívida grande com o Israel. Ou seja, não tem negociação. Tem a negociação não existe sobre certos pontos. Exatamente. Nós não podemos negociar e vez por outra, nós não nos negamos a receber ninguém, não é isso, Israel? Não é isso que eu estou dizendo. As portas estão sempre abertas. Não existe negociação suja. Suja absolutamente. Não existe. Né? Isso é importante colocar. E quem tivesse negociação suja não ia abrir um negócio como esse aqui no programa de audiência como o seu. Né? Mas, na verdade, são certos pontos. Algumas coisas podem ser dado um prazo, algumas coisas... A legislação mesmo permite que você seja um pouco mais flexível, maleável. Só que determinados pontos são inegociáveis, como, por exemplo, você está submetendo seus trabalhadores à condição de grave e iminente risco. Perfeito. Nós temos que parar aquele serviço. Mesmo assim, quando os empresários, os empregadores nos procuram para ver o que é possível fazer, nós recebemos e com muita delicadeza, tentando minimizar um eventual conflito, um eventual confronto, nós dissemos, olha, as medidas que têm que ser feitas são essas, né? Nós não podemos transigir até certa margem, nós podemos, a partir daqui não dá para transigir mais. Muito bom. Então essa postura altiva é o que também tem feito o nosso trabalho avançar, à custa de muito estresse e à custa, inclusive, da perda de vida de alguns colegas. Muito bom. Vou lembrar aqui para você da chacina de Unai, em Minas Gerais. Está completando agora em janeiro 13 anos que a chacina aconteceu. Foram vitimados 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho de Minas Gerais. Perfeito. A condenação em primeira instância aconteceu há 1 ano. Os executores estão presos, mas os mandantes ainda estão em liberdade, aguardando o julgamento de segunda instância. Ou seja, nós estamos com 13 anos de impunidade para...
Exato, é uma profissão que ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é mais valente que os outros, nós tomamos nossos cuidados, mas é uma profissão profundamente estressante, né? Tudo e bem. ainda guarda, muitas vezes a gente faz fiscalização sozinho, sem carro, sem um companheiro que possa chegar e nos dar Daqui a pouco a gente segurança volta mais. com você. Vamos Perfeito. começar a apresentar nesse primeiro bloco. Eu sou quietinho assim, Geraldo, mas quando me solta, cara é bom, né? quando me Assim solta, é que eu gosto. me Vamos lá, abriu a Leandro porta da Carvalho. jaula. Opa, Opa, Leandro, bom, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Legal, Que bom bacana. receber. O Leandro também é auditor fiscal do trabalho, mas ele é coordenador de um negócio que eu acho fundamental, que é o programa de aprendizagem. Olha, Se não aprender olha, nessa terra, vai para onde, hein? Você perguntou lá pro nosso chefe, nosso superintendente, qual era a importância do trabalho. Vou dizer que para você o trabalho é tudo, né? A gente Com só certeza. consegue construir as coisas através do trabalho. Lógico. Não sei qual é o outro caminho. Também não. Independentemente de qual é a formação econômica, política, do ideal da nação, do país, mas o trabalho é a base de tudo. Essa questão da aprendizagem, hoje ela é tão importante para o nosso estado, né? Eu acho que, infelizmente, a gente está no segundo ranking de trás para frente, ou seja, nós somos o penúltimo do estado que tem a maior população pobre no país. Perfeito. A gente só perde para o Maranhão. É. E a gente tem aqui uma grande quantidade de jovens e adolescentes que teriam uma grande dificuldade em entrar no mercado formal. Com certeza. A aprendizagem, ela é a porta da inclusão dessas pessoas no mercado do trabalho, qualificado e sustentável. Então a gente, independentemente da religião, eu tenho certeza que por intermédio do meu trabalho eu consigo fazer algo bom, que é muitas vezes pegar um jovem, um adolescente completamente alijado da sociedade, que não tem uma carteira, muitas vezes não tem sequer uma identidade, e dar a ele uma condição digna para que ele possa andar com as próprias pernas, recebendo um trabalho, uma bolsa de aprendizagem, um salário digno lá na aprendizagem, uma qualificação. Hoje a gente tem mais ou menos um mercado de 8.000 vagas, a nossa Alagoas poderia ter 8.000 aprendizes. Infelizmente a gente só tem a metade, lá para uns 4.000 aprendizes. E aí, Leandro, você acha que um dia a gente vai conseguir colocar a cota mínima? Eu acredito que sim. Se a gente for imaginar de uns 3 anos para cá o quanto a gente avançou, o quanto de estatística a gente tem, um histórico positivo de inclusão dessas pessoas, desses adolescentes e jovens no mercado de trabalho, eu sou esperançoso, eu acho que a gente consegue. Eu acho que sim. Agora o que acontece é o seguinte, é preciso criar aquela famosa roda, né, que vai passando de um para o outro e vai se entendendo. A gente lá no Tribunal de Contas, por exemplo, a gente tem os jovens aprendizes lá. Parabéns. Uma boa quantidade Parabéns. lá. E eles são formidáveis. Parabéns. Agora, eles aprendem o que devem aprender, eles realmente trabalham e eles aprendem, sobretudo lá dentro, que tem que passar para outros. Mas dizer é isso, aos né? outros que estão fora do mercado o que é preciso fazer. O que geralmente a gente ilustra nesses nossos debates com o empresário, lógico, existe a parte, os mecanismos da fiscalização. Claro. O nosso chefe já falou que a interdição, o embargo é um deles. O auto de infração é outro mecanismo, Não é outro tenha instrumento. dúvida. Mas eu acho que o principal mecanismo é o de convencimento. convencimento. É de É o dizer, convencimento. olha, é que a aprendizagem, por exemplo, a aprendizagem é um fluxo, é um rio que vai passar na empresa. É verdade. São jovens que temporariamente a lei diz que temporariamente a empresa tem que arcar com essa responsabilidade de ter E tomando esse cuidado, recurso. por exemplo, e aí eu vou convocar a Railene Cunha, agradecer profundamente a presença dela aqui, Railene. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Exatamente porque ela também, como auditora fiscal, mas ela lá dentro coordena o trabalho de erradicação do trabalho infantil. E isso é muito importante, sobretudo, como disse o Leandro no princípio da palavra dele, num estado pobre como é o estado de Alagoas, que as pessoas no interior e tudo quanto é lugar lançam mão mesmo do trabalho infantil, e a gente vê isso na capital, a gente vê criança alugada nos sinais e por aí vai. É um trabalho muito difícil. Eu ouvi muito isso de você. É um trabalho muito difícil. Eu comecei há pouco tempo com o projeto e comecei há pouco tempo também na articulação, que é uma tarefa muito difícil. Com certeza. Né? Porque a fiscalização nas empresas, na atividade formal, nós vemos fazendo ao longo dos anos, né? A nossa existência está ligada a isso. Nós fomos criados, Marechal Deodoro, não é isso, Leandro? Que criou a inspeção do trabalho nas fábricas para
proteger o trabalho da criança. Perfeito, perfeito. Né? Então a gente foi Conhece isso desde sempre. desde sempre. Então na atividade formal nós realmente temos um número bem pequeno de crianças e adolescentes trabalhando na atividade formal. Não tenha dúvida. Mas na informal nós precisamos de muito diálogo com a sociedade, uma mudança, né, de pensamento com relação a isso. E vocês não podem fazer sozinhos. E articulação. Tem que ter as Sempre. secretarias de ação social, tem que ter... Estamos tem que na ter tudo. articulação. E como é difícil articular? Nós já estamos... Eu vou aproveitar seu programa para dizer que Ele nós não estamos... É meu, não, é seu. que nós já estamos com um ofício pedindo uma conversa com o governador de estado, né, para a gente começar porque o fórum que eu estou como coordenadora geral... Isso, é a coordenadora geral do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. E Proteção Adolescente Trabalhador. Olha que beleza. A gente protocolou um ofício pedindo ao governador uma conversa com o Fórum. Porque o Fórum, são 12 instituições governamentais e 15 não governamentais. Eu já quero fazer um convite a você. Faço. Eu quero que você monte um Almoçando com a Notícia com o Fórum. Nossa. Com o Não tem Fórum. nada a ver aqui, não. Maravilha. Agora, não pode ser todos. Tem que ser Sim. até 8. Sim, Mas você monte um programa, um Almoçando com a Notícia, para daqui a, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Gerando frutos, tá? Certo? Com o Fórum. Com o Fórum. Outro dia eu fiz um programa aqui com o Fórum Estadual de Segurança, que foi uma beleza, né? O Conselho Estadual de Segurança. Fizemos também com o Foco, né? Que é o Fórum de Combate à Corrupção. Quero fazer com o Fórum de Erradicação Infantil. Perfeito. Eu acho isso fantástico. Erradicação do trabalho infantil. Erradicação do trabalho infantil. Perfeito. Tá. Eu já estou convidado. Eu não sei, isso não é problema meu, é de quem faz o convite. Mas peraí, o Fórum é de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção. Adolescente trabalhador. Então tem que incluir aprendizagem. Com certeza. Já tem 2 vagas aí. Já tem 2. O pessoal parece que não quer sair daqui, Olha, né? eu O acho pessoal isso- não quer sair daqui, Eu acho né? isso chantagem. Eu devia ter falado isso com você Vitinho, privadamente, né? por Tá telefone. Isso é certo. chantagem. viu? Também Como é que acho. não, como é o meu nome agora é... Nós temos- Assédio. Assédio. É assédio. Assédio. Assédio entrevistal. Mas é isso, é um desafio. Nós estivemos nas audiências públicas pelo interior, né? A apresentação do que está acontecendo no interior. Israel esteve prestigiando. Acho que o gestor. Aí nosso pedido do governador, se você trouxer o governador, vai ser melhor ainda. O governador e o prefeito. Aí a gente faz logo um. É lógico, convida logo pacto. ele, exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu vou aproveitar para apresentar outro convidado. É muito difícil, você já colocou isso, essa fiscalização. Porque no mercado formal, tudo bem que as empresas não vão estar se expondo por aí. Na cidade, a gente está vendo as crianças por aí afora. E na área rural? Onde quem manda dentro do sítio, área da fazenda, rural. na chácara, etc. E eu vou apresentar o nosso querido É amigo isso, José Aldo. apresente. A área rural é com Aldo. Pois é, José Aldo, auditor fiscal do trabalho também, coordenador do projeto de fiscalização rural. Tudo bem, Zé Aldo? Tudo bem. Que bom você aqui. Bote esse prazer microfone é assim, nosso. por favor, isso. Bom, Geraldo, o projeto rural ele é constituído apenas por 2 duplas de auditores fiscais, sendo cada dupla você tem um auditor da área de legislação e outro da área de segurança e saúde do trabalho. Então é responsável essas 2 duplas para fazer a inspeção em todo o estado. Infelizmente, devido a essa aposentadoria dos colegas, não existe uma reposição, não existe uma nomeação, então o quadro vem ficando restrito. O que era antigamente a fiscalização constituída por 3 duplas, hoje basicamente está resumida a 2 duplas. A 2 duplas. Para um trabalho de fiscalização rural. Para o trabalho de fiscalização Aí rural. fica difícil. Fica difícil. Mas a gente vem fazendo o possível, né? Mas onde é que está o cerne da questão no problema rural? Olha, o problema na área rural, existem muitas irregularidades que a gente vem encontrando. Existe muita parte de equipamento de segurança, transporte de trabalhadores. Né? Não, mas eu digo na questão infantil. Na questão infantil hoje reduziu bastante. Como? Já reduziu? Reduziu. Na- Principalmente nas usinas. Nas usinas. A gente não encontra mais. Pode eventualmente encontrar nos fornecedores de cana. Às vezes o pai vai trabalhar, leva o filho para ajudar. Então ele fica ali trabalhando. É quando a gente encontra esses menores Mas é trabalhando. difícil, né, Zé Aldo?
E reduziu bastante. Um estado como esse, reduziu, pelo amor reduziu, de Deus, é difícil. reduziu. Mas antes era bem mais frequente. Bem mais frequente. Bom, a gente vai dar continuidade ao programa logo depois do nosso intervalo. Após o nosso intervalo, nós continuaremos apresentando os nossos convidados de hoje. E o assunto, você já viu, é trabalho, é emprego, é empregabilidade. Assuntos que a gente ainda vai puxando de cada um e vai chegar lá, tenho certeza. Voltamos já. O nosso buffet Taça de Cristal, gente, é que faz essa parceria, essa associação. Ô, Oxana, vem cá, Oxana, corre aqui. Vem cá, Oxana. Oxana é uma das donas do nosso buffet Taça de Cristal, que nasceu em Arapiraca, 9 anos de sucesso em Arapiraca, chegou em Maceió, está sem data, já está sem data, porque é uma loucura, é corporativo, é banquete, é isso, é aquilo, é aniversário. Me dá um microfone aqui para ela, por favor. O microfone, já está. Tudo bom, Oxana? Olha que coisa, além de tudo, a representante é linda, né? Não é não? Mas aí, me conta, como é que está essa investida em Maceió? Então, estamos realmente com a agenda lotada, graças a Deus. Até outubro do ano que vem, estamos com a agenda bem recheada aqui em Maceió. Mas dá um jeitinho para ele que está querendo fazer uma festa, não dá? Ui. Dá um jeitinho, dá um jeitinho. A gente dá um jeito, dá um jeito lá. Dá uma visitada lá na nossa sede, certo? A minha mãe, Alexandra, que está responsável pelo buffet aqui, a empresa de Maceió. E eu estou na sede de Arapiraca, por isso que vem um pouco aqui às quintas no programa. É isso aí. Obrigado. Agora no intervalo vocês vão ver o comercial do Taça de Cristal e vão ver que beleza. E a Alexandra, que é a mãe dela e a dona fundadora, ela diz assim, tem um segredo. Qual é? Excelência. Excelência em tudo. Excelência em tudo. Excelência no pessoal, excelência em tudo. Bom, Riacho Doce Beach Residence é aquele empreendimento que tem em Riacho Doce, com 303 apartamentos e um arquiteto doido, porque só pode ser doido. Imagine 303 apartamentos na beira-mar, todos com vista para o mar. Todos os apartamentos têm vista para o mar. Que coisa boa, não é competente, não é doido não. Ecoprime, lava o seu carro com meio litro de água. Rua Deputado Zelage, logo depois do Palato. Te entrega 0, como novo. Espetáculo. Algás Conforto, a loja que não está ali para vender nada. No Passeio Estela Maris não vende nada para você. Mas mostra a você para que serve o gás natural. Que não é só para fogão e para veículo não. Vai lá conhecer, tem ofurô, tem iluminação a gás, tem 1000 coisas a gás natural. A Bodega do Sertão, onde de 15 em 15 dias fazemos o nosso bate-papo Geraldo Câmara, ou Bodega do Sertão, boa cara do sertão, e o filé do Zezé, que está cada vez melhor na sua gastronomia, música ao vivo, à noite tem rodízio de pizza, aos sábados tem uma feijoada por R$17,90, não conta para ninguém, aliás, conta para todo mundo, e vai para lá porque vale a pena, voltamos já. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, Escola de Contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, para as duas emissoras, para a TV Mar e para a TV Cidadã, a primeira emissora aberta de televisão de um Tribunal de Contas nesse país. Está dizendo para o que veio, está dizendo. Olha aí, temas maravilhosos como esse, que servem exatamente para o cidadão ficar cada vez mais instruído. Não é, Miguel Lima? Miguel Lima, que é o chefe da seção de emprego e salário. Tudo bem, Miguel? Tudo bom, vereador. Satisfação estar aqui com você hoje. Boa tarde a todos. Satisfação é minha, é do meu público telespectador, principalmente quando a gente fala em emprego e salário. Ele diz, o salário mínimo só vai aumentar R$50. E o emprego está russo. Mas em Alagoas até que não está dos piores não, né? Não, Alagoas, em termos de Nordeste, ainda está numa posição razoável. Não é? Tá. Eu tenho a impressão de que pode até mudar esse panorama, não pode? Com certeza. Eu estava outro dia me referindo, por exemplo, à questão do turismo. Né? A chegada de turistas diminuiu em todo o Nordeste brasileiro, à exceção de Alagoas, que subiu. Sim, à exceção de Alagoas. Então, eu acho que o governo do estado, todo mundo e lá quem quer que seja, tem que verificar que a cadeia produtiva do turismo precisa de uma atenção maior, porque ela está aí latente. Com certeza. É o nosso produto aqui, natural, né? Tem em todo o estado. Exatamente. Então tem que acontecer cursos de capacitação nessa área e explorar o turismo, não o turista, né? Exatamente. Isso aí já é uma frase... Opa, gostei, Miguel. Tem que capacitar. Repete alto e bom som. Vamos explorar o turismo, não o turista. Exatamente. Isso é muito bom. Tem que ser observado. Bom, agora me diga uma coisa, como é que funciona a seção de emprego e salário? Olha, a seção de emprego, o nome é meio compridinho, é seção de políticas públicas de trabalho, emprego, renda e economia solidária. Nós ficamos na coordenação do seguro-desemprego, do abono salarial, da emissão de carteira de trabalho e de registro profissional. Os núcleos, eles atuam recepcionando os requerimentos de seguro-desemprego, recursos provenientes do Cine, a carteira de trabalho tem o nosso núcleo de registro profissional, identificação. Então nós fazemos a coordenação, damos o suporte e a parte de recursos. Nós somos uma instância em relação a recursos do seguro-desemprego. Sim, muito bem. Agora, no que diz respeito, por exemplo, às estatísticas, como é que estão essas estatísticas de emprego em Alagoas hoje? Olha, esses números eles são disponibilizados, inclusive está saindo hoje o de outubro, pelo CAGED, o cadastro de registro. Não tenho esse número agora, ainda esse aí fornecido por Brasília. Ele reúne de todo o Brasil e depois disponibiliza por estado, por município e o nacional. Muito bem, agora como é que é feita a análise do porquê? Por que o emprego em Alagoas aumentou em tal setor? Por que o emprego em Alagoas diminuiu em tal outro setor? E por aí vai. É feito esse tipo de trabalho pela superintendência? Esse trabalho é feito justamente pela estatística que é alimentada no CAGED. Ele tem um parâmetro anterior, então à medida que vai ocorrendo uma alteração para mais ou para menos,
ele tem esse critério de dizer como é que está o desemprego, se houve melhora e se houve mais ofertas de vagas. Ele alimenta. Alimenta, mas vai você sendo pode alimentado. interpretar. Isso. Vocês interpretam. Isso. E aí você dá condições para que a superintendência, principalmente aquela de aprendizagem, possa agir mais ou menos nesse ou naquele setor? E isso vai atuando em determinada área de segmento de trabalhador, né? De acordo com o índice maior ou menor. Nós vamos acompanhando isso aí. Isso é muito bom, né, Miguel? As coisas sim, com certeza. Risieri Dória. Eu. Tudo bom, Risieri? Tudo bom. Que bom receber você, que é chefe da seção de Relações do Trabalho e responsável pelas homologações trabalhistas na Superintendência Regional do Trabalho. Olha o título grande do cartão de visita, deve ser uma loucura, né? É o relatório. É o relatório. Tudo bem, diga aí para mim. Como é que funciona a sua sessão? A minha sessão, você tem esse privilegiado. A minha sessão, ela é rica no contato com os trabalhadores, ela é rica no contato com boa tarde, né? No contato com os sindicatos, ela é rica em problemas e ela é rica em ouvir e atender as lamentações dos trabalhadores, principalmente em relação à questão das homologações. Então, assim, nós também tratamos das mediações. Que homologações? De rescisão de contrato. De rescisões de contrato, que tem que passar por lá. Que tem que passar no sentido de que nós fazemos o agendamento, também homologamos com o apoio dos auditores. E diante dos enfrentamentos que a gente tem tido em relação à internet, em relação à falta de pessoal, em relação às diversas atividades que os auditores têm que fazer e a diminuição por conta disso das homologações, o trabalhador parte para a seção de relações de trabalho com força, buscando solução para o seu problema. Mas nós também tratamos das mediações que envolvem das negociações que envolvem sindicatos, as mediações individuais que os trabalhadores têm nas suas demandas com as empresas, e que para evitar assim, uma ação judicial pode ser naturalmente tratada na seção de relações de trabalho, sendo que todas essas atividades são feitas por 3 servidores, incluindo a chefia. Então, assim, não é uma coisa fácil. A grande reclamação é me dê gente, pelo amor de Deus. Não é, Jair? Essa é a grande reclamação. Eu vou aqui fazer uma meia-culpa. A gente está aqui num glamour desse aqui, pessoas bonitas, pessoas inteligentes e um apresentador fora de série como você, mas a gente também não pode deixar de jeito nenhum que as pessoas de casa, quem me conhece sabe que eu não escondo, boto nada para baixo do tapete. De jeito algum. Mas realmente o que Zé tem dito aqui e o que os auditores deixaram de dizer, eu acredito, esperando que eu dissesse, é que realmente a gente passa por um problema muito difícil no Ministério do Trabalho. Muito difícil. E eu vou dizer uma coisa para você. Nunca neguei. Toda vez eu digo isso aqui a você. Estivesse quem estivesse lá em cima. Pois é. E assim, e não é uma coisa de partido político. Porque se fosse, o PT saiu agora do governo e a situação do Ministério teria sido outra. Exatamente. Então, é uma coisa histórica, de prioridade de governo, e que infelizmente, era uma tragédia, a falta de os governos que passaram não deram a atenção que o Ministério do Trabalho necessita. Nenhum deles. O Ministério do Trabalho tem um histórico aí, infelizmente, negativo, tem um lado positivo, que é esse enfrentamento do trabalho infantil, o enfrentamento do trabalho escravo, o enfrentamento em relação à busca dos direitos dos trabalhadores, mas infelizmente a questão estrutural do Ministério do Trabalho, e não é só em Alagoas, é no país inteiro. Quem assiste os telejornais, tanto daqui como do Jornal Nacional, Band News, enfim, qual a rede de televisão que vocês verem, vocês vão ver que o Ministério do Trabalho está com um problema no país inteiro. Então hoje, e aqui é uma coisa que a gente pede paciência a você que está nos vendo agora, a você alagoano, que precisa de uma carteira de trabalho. A gente está com problemas desde março que o governo federal, por intermédio do Ministério do Trabalho, tentou dar às pessoas que precisam da carteira de trabalho uma versão mais melhorada, vamos dizer assim, uma versão informatizada, que ela já foi desde 2011, mas uma versão mais atualizada, mais moderna. E, infelizmente, de março para cá, esse novo sistema
travou, parou no país inteiro. Não é um problema aqui nosso, da superintendência, que já é um desastre. A gente tem um problema que o Elton falou. No país, a quantidade de vagas de auditor fiscal é de 3.600 auditores. Hoje só pouco mais de 2.400, 2.500 estão ocupando vagas. Então como é que você aqui, quando eu assumi, eram 44 auditores fiscais. Hoje tem 33. Em 3 anos e meio nós perdemos aí quase 10 auditores fiscais. Para você fiscalizar um município onde tem 102 municípios. Perderam por aposentadoria? Por aposentadoria, por transferência. Teve um agora que saiu para ir para a iniciativa E não há privada. nenhuma previsão, por exemplo, de concurso público? O país enfrenta uma dificuldade muito grande. Está aí, com a nova administração, o presidente Temer, se na época da Dilma Rousseff, né, que poderia já ter feito esse concurso, não foi feito, essa herança, né, que é o que o presidente tem dito, de um país com essa dificuldade toda que está se enfrentando, eu acredito que nem tão cedo vai haver concurso público. Mas eu queria dizer aqui, aproveitar esse seu espaço, dizer à sociedade que essa turma que está aqui, os auditores fiscais, os servidores de nível médio, os servidores de nível superior, enfim, a Superintendência Regional do Trabalho, no centro de Maceió e nas 8 unidades do interior do estado, estão de prontidão para atender a sociedade. Isso é muito importante. É claro que eles têm aí, todos eles têm a sua luta individual, que é melhoria de condições de trabalho, melhoria de salários, mas sem nunca esquecer de você que está em casa, de você trabalhador, de você empresário que precisa também ser atendido. Claro. Então eu tenho mostrado esse lado para eles e graças a Deus eu tenho tido esse respaldo. Amanhã a superintendência vai parar. A gente está próximo aí de sair da superintendência, de sair daquele prédio ali. Né? Apesar velha história, hein? daquela velha história. Velha história. Nós estamos aí. Eu enfrentei, eu já fui do governo municipal, estadual e agora do governo federal. Eu nunca vi uma burocracia tão grande como eu enfrentei na minha gestão. Só você ter uma ideia. Agora, recentemente, eu consegui em 2014 4 milhões e poucos mil reais para fazer a reforma do prédio. 4 milhões e poucos. E você foi testemunha disso. Com o apoio do Ronaldo Lessa, nós conseguimos esse recurso. E só agora, em outubro desse ano, nós utilizamos 170 mil para aquisição de um projeto básico, que o projeto, a licitação se iniciou em dezembro de 2014. Para fazer o projeto executivo ainda. O projeto executivo, eu assinei o contrato em fevereiro de 2015 na superintendência. A empresa tinha até agosto para entregar esse projeto pronto, só veio nos entregar em fevereiro desse ano. E agora, em outubro de 2016, depois de 9 meses, o processo da prefeitura para ser aprovado, foi que veio ser aprovado agora, no dia 30 de outubro. Uma coisa que eu tenho que dar os parabéns a vocês que fazem o Corpo de Bombeiro. Hoje eu tive um acesso muito bom a uma das coordenadoras do Corpo de Bombeiro em Alagoas, agradeci a ela, porque dentro de 20 dias o processo entrou no Corpo de Bombeiros e saiu aprovado. Na semana passada eu recebi... história, é a burocracia sintetizada, nesse caso do Corpo de Bombeiros, mostrando que o resto é burocracia, que é o que entrava esse país. Eu não queria assim, eu não queria falar mal de ninguém, não, mas que a sociedade tem que saber que o gestor público, ele está ali amarrado da 8.000, da lei de licitações de contratos, que é a 8666, que essa foi feita, graças a Deus, para tentar, de uma forma ou de outra, Leandro, evitar o roubo, o desperdício, o vício, mas infelizmente ela não consegue suplantar, não consegue impedir os bilhões de reais que são roubados nesse país, e não é a nível nacional não, em todas as esferas. Mas eu queria salientar, Geraldo, que apesar de todas essas dificuldades que o doutor Israel vem tentando vencer com o apoio de todos os servidores, em todas as áreas, em todas as esferas, os servidores da Superintendência Regional do Trabalho são valentes, no sentido de que eles buscam solucionar todos os problemas que envolvam os trabalhadores para que eles entrem naquela casa que é deles e saiam com seus problemas resolvidos. Essa é a nossa luta, apesar de todas as nossas dificuldades. Mas veja bem, Risieri, aí é que está o problema. Enquanto vocês têm uma equipe assim, unida e uníssona, vocês esbarram na famosa burocracia que depende de outros, de agentes externos. Não só isso, a gente lida para resolver os conflitos dos trabalhadores, mas nós temos os nossos internos. Claro. Os números é o que me deixa mais apaixonado por onde eu estou. Olha, quando eu assumi a superintendência, eram perto mais
de 2.500 jovens aprendizes no mercado de trabalho. Eu posso dizer, o Elton disse, não, Israel, depois que entrou, mas eu não sei se a culpa foi minha. Eu acredito que não. Isso se deve realmente ao esforço dos auditores fiscais. Nós dobramos aí quase 5.000 jovens aprendizes nessa minha gestão. E que é uma necessidade. Deficientes, quando eu assumi, eram um pouco mais de 1.500 deficientes no mercado do trabalho. Hoje tem um pouco mais de 4.000. Nós vamos entrar nesse assunto dos deficientes. Quem é que cuida deles? É você também? É você, Leandro? Porque eu vou dizer uma coisa. Eu estou meio sobrecarregado também. Não, tudo bem, mas eu vou dizer um negócio a você. Esse é um assunto, eu tenho, dentro da TV Cidadão, por exemplo, eu tenho um programa que nós já estreamos lá e está fazendo sucesso, que é o Inclusão, feito com a Rosinha da Defal. A gente tem que dar uma atenção muito grande a essa questão do portador de deficiência. E ele só pode ter atenção quando ele se sentir útil, não é? Prestando serviço à sociedade como qualquer outro. Concorda, Leandro? Olha, assim, há um tempo atrás na humanidade, as pessoas com deficiência eram jogadas do precipício. Perfeito. Né? Quem gosta de filme de gladiadores, né? Você vê que não tinha espaço para pessoa com deficiência, ou pessoa com qualquer tipo de limitação naquele mundo. E aí a humanidade percebeu, através das guerras, através de toda uma história de sofrimento, de que as pessoas com deficiência deveriam ser incluídas nisso. Olha, eu fico muito feliz de, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, né, essas metas que são avassaladoras, que são metas inumanas, né? Quando uma chefe de serviço diz que são somente 3 servidores para fazerem todas as rescisões, é admirável mesmo, é assim, inacreditável, né? Como é que 3 servidores conseguem fazer todas essas rescisões? E eu digo isso da fiscalização também. São poucos auditores, 1 ou 2, que cuidam que se debruçam diariamente sobre essa atividade da inclusão da pessoa com deficiência, e a gente tem números de... E que existe uma lei de cota mínima, não é? Existe uma lei de cota mínima que infelizmente... há leis que pegam e há leis que não pegam. No Brasil tem isso, lei pegou. É verdade. Né? Uma lei que pegou, e aí a gente se orgulha muito também de fazer esse tipo de fiscalização, é a lei da doméstica. Sem a dúvida. Lei do empregado doméstico mudou tudo. Né? Alguém tem dúvida que mudou? Não, existe a gente tem que trabalho tirar o chapéu para isso. Ilegal, que ainda é feito, existe. Mas mudou muita coisa, né? A lei de cotas não pegou. Né? A lei de cotas, ela não pegou. Eu sou contra a cota. Olha, eu acho o que seguinte, tem que ser diferente. Eu também acho. Eu acho que tem que haver igualdade, mas determinadas categorias precisam ser protegidas. Eu acho que existe uma questão, por exemplo, você falou do turismo. A vocação turística de nosso estado. E é o perfeito, claro, né? Aí a gente pode falar, não, porque o dólar aumentou, então quem vai para Orlando vai para Lagoa, quem ia para Orlando vai para Lagoas. Existe isso. Agora, se a vocação turística do estado não transformar uma realidade de remuneração do trabalho, também não adianta nada. Não tenha dúvida. O que eu estou querendo dizer? Se o nosso trabalhador ainda, mesmo que por intermédio de um hotel, de um prestador de serviço para turismo, continuar recebendo mal e temporariamente, o nosso estado não vai desenvolver. Claro. O que a gente quer é justamente isso, que essa pessoa com deficiência ou com esse aprendiz entre numa sociedade de economia produtiva de forma sustentável. Perfeito, a palavra era essa, sustentável. Que ele saia qualificado, que ele possa almejar remunerações maiores, que ele não seja simplesmente um trabalhador que vai limpar. Não, a gente quer que ele fale inglês, que ele seja um empreendedor, que traga turistas, mas que ele seja bem remunerado. Exatamente. Pelo trabalho dele. E a questão da aprendizagem e da pessoa com deficiência é justamente isso que a gente quer, a inclusão sustentável dessas pessoas. Perfeitamente. Que essas pessoas tenham condições financeiras de, por intermédio de um emprego, conseguir se sustentar. Não, e até o seguinte, eu acho que aí entra a questão da capacitação e qualificação de cada um. Então, não adianta você pegar um cadeirante, por exemplo, e dizer, você vai ser faxineiro da minha empresa. Não vai ser, não pode ser. Ele tem que ser capacitado e colocado no mercado, talvez por vocês, com a capacitação, com a dos limites dele, a possibilidade dele. Concorda comigo? E assim, a gente vê um lado ruim da coisa, né? Porque assim, existem casos maravilhosos de pessoas cadeirantes, né?
embora esse termo seja um pouco mais... Eu gosto de usar a mas pessoa cadeirante, né? Para ele entender de quem nós estamos falando da pessoa agora. cadeirante. Você vê pessoas cadeirantes com 3º grau Poxa, que almejam claro. entrar no mercado de trabalho, mas que só conseguem porque existe uma fiscalização que vai lá e diz, olha, você tem que ter uma cota mínima. Perfeito. Então eu defendo essa cota mínima também. Eu defendo a questão da inclusão qualitativa também. São Leandro, portas extremamente necessárias a serem batidas. Leandro, inclusive, vale a pena dizer que a lei pegou quando houve a delegação para a fiscalização do trabalho fazer esse trabalho. Porque pertencia a uma lei previdenciária durante mais de uma década e pouco ou nada foi feito. Agora, foi esquecido. Quando houve uma delegação, um documento interministerial, passando essa competência para o Ministério do Trabalho, a coisa começou a florescer, começou a vingar. E eu digo sem modéstia que nosso estado hoje é exemplo. Muito bom. É um exemplo na inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Agora você veja o seguinte, existe um outro problema, viu, Elton? Eu levanto até para todo mundo isso, que é preciso solucionar antes até de você conseguir colocar o portador de deficiência, seja ele qual for, mas sobretudo aqueles que realmente têm problema de acesso, que é a acessibilidade. As pessoas não entenderam ainda de que a cidade, que os prédios públicos ou não, precisam de acessibilidade para as pessoas. Perfeitamente, Geraldo. E eu vou devolver a bola para o Leandro, que é a autoridade, que está acostumado a receber uma série de reclamações, as empresas dizendo que não encontram pessoas com limitações, com necessidades especiais para atender, porque só querem se focalizar em deficiências muito leves. Muito leves. Porque o fato de você trazer uma pessoa, um deficiente visual, um cadeirante, iria implicar em investimentos na sua edificação, no seu meio ambiente. E eles não querem, e muitos, não são todos, mas muitos não querem fazer. Né? Então, esse investimento. Então querem ficar com aquela deficiência mais superficial, mais leve, e muitas vezes você esbarra. Você vai a uma entidade que faz essa mediação para esse tipo de mão de obra, e você vai ver que existe uma fila de cadeirantes e tal, mas aquela empresa... Agora veja, às vezes, quantas inteligências eles estão perdendo. Porque quanta gente que não tem mobilidade física tem uma mobilidade intelectual vastíssima, maravilhosa. E precisando só precisando da oportunidade. Da oportunidade. Só precisando Olha, da oportunidade. eu vou mudar de assunto sem mudar de assunto, porque a gente estava falando de capacitação e qualificação. E eu quero dar um exemplo do nosso Tribunal de Contas. Que uma das marcas do governo, da administração Otávio Lessa, é querer capacitar e qualificar os gestores municipais em todo, para que as prestações de contas sejam perfeitas, para evitar a questão da corrupção e por aí vai. Nós oferecemos cursos absolutamente gratuitos lá no município, por menor que seja. E pergunta quantos prefeitos pediram, quantos prefeitos pedem, quantos gestores pedem. É muito pouco, é muito pouco. Então por quê? Porque não interessa? Porque a capacitação é vergonhosa? Não é. Ou porque não interessa? Não interessa, né? Eu acho que quando a pessoa tem o conhecimento de fazer o certo, aí tem que optar por fazer o certo, exatamente. Né? Então quando ele simplesmente não quer para não fazer o certo, perfeito, possivelmente. Geraldo, você usou a palavra sustentável. Isso. E essa palavra ela tem que estar na agenda de qualquer gestor e de qualquer servidor e mesmo do empresário, né? Agora, o sustentável quer dizer, aqui no nosso sentido popular, andar com as próprias pernas. Infelizmente, pode ser que as pessoas não queiram que as outras andem com as próprias pernas. Deixa eu perguntar um negócio à minha colega Viviane, que é a pessoa de comunicação dentro da superintendência. Tudo bem, Viviane? Tudo bom, Geraldo? Boa tarde. Estou muito feliz em acompanhar esse grupo de auditores, né? Faço trabalho de comunicação com a delegacia sindical e vim acompanhar nesse almoço. Estou amando a comida maravilhosa. Que bom. E o assunto aqui bem pertinente, O importante é um assunto que é altamente muito pertinente. Trabalho, todos nós somos trabalhadores, né? De alguma forma. É aí que eu quero fazer uma pergunta a você, que nós estamos no finalzinho do segundo bloco. E a pergunta é a seguinte: que tal gerir a comunicação vendo essa coisa maravilhosa de trabalho? O material que você tem para a comunicação é fantástico, ou não? Fantástico. É um segmento que diariamente a gente tem notícias na mídia. É um trabalho, como eles mesmos disseram, são guerreiros.
Entendeu? Os auditores, eles não param. Eu, encantada nesse tempo que estou junto com outra amiga lá. Vou fazer um desafio a você. E olha que o que eu digo por trás é a mesma coisa do que dizer em público, porque a minha palavra era uma só, meu avô me ensinou, você não precisa assinar não, basta ter o fio do bigode. Eu puxo o fio do bigode e boto em cima, ok? Então, a proposta é a seguinte, converse com o seu chefe. A TV Cidadã abre um espaço de meia hora semanal para vocês, superintendência, fazerem um programa sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, gerido por vocês, produzido por vocês e colocado no ar por nós na TV Cidadã. Bom, fica a proposta aí para os auditores e para o Israel, para mim já está topado. Superintendente, né? Já está topado, eu tenho certeza que eles aí já... Eu acho importante porque nós temos atividades importantes Claro. que precisam ser divulgadas para os trabalhadores. Principalmente, eu queria fazer um destaque em relação à mediação individual. Perfeito. Os trabalhadores hoje precisam ir à justiça pleitear coisas bem menores que podem ser resolvidas pela Superintendência Regional do Trabalho. E aí eu vou perguntar a você, logo no princípio do segundo bloco, como é que você trabalha nessa mediação? Como é que esse pessoal que estava acostumado a entrar na Justiça do Trabalho, inclusive com petições mentirosas por conta de determinados advogados que faziam isso no passado, não sei se ainda fazem, e juízes que aceitavam, hoje também eu acho que não aceitam mais, como entra a Superintendência do Trabalho aí? Fica a pergunta para o princípio do segundo bloco, que nós vamos até o nosso... do terceiro bloco, porque nós vamos ao nosso intervalo. Riacho Doce Beach Residence, já falei, 303 apartamentos, tudo com vista para o mar, vai lá, é da teto e da rava, é espetacular. Como também já falei que, olha, vocês tratem de correr, porque a agenda do buffet Taça de Cristal está, olha, vocês vão precisar de pistolão para arranjar um lugarzinho. Pistolão. Você lembra dessa velha palavra, pistolão, tem muita gente que lembra. Isso aí é, pois é, já usaram demais, né? E como usar? Ainda usam nesse país, né? Não, hoje é bonito, hoje o nome é muito mais bonito. Tráfico de influência. É outra história, mas tudo bem. Buffet Taça de Cristal. Ecoprime, meio litro de água, lava seu carro, te entrega como novo. Ao Gás Conforto, lá no Passeio Estela Maris, você aprende tudo sobre a aplicação do gás. Tem um ofurô que dá vontade de você entrar na água, movido a gás natural. Bodega do Sertão, você se sente dentro, no sertão. Basta entrar ali que você olha para um lado, olha para o outro. Toda a decoração, as meninas que atendem. Não é o bullying grande. Eu só faço o programa de bar do bullying. Com medo danado de cair café. Mas não cai não. Não cai não. Pois é. E de 15 em 15 dias o filé do Zezé recebe também o bate-papo. Esse filé do Zezé que tem 32 anos de existência. Não é o restaurante não, é o filé. Como é que eles conservaram, eu não sei, mas tem 32 anos de existência e vale a pena vocês estarem lá. É na Rua do Maicai que ganha essa propaganda sempre de graça. Voltamos já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. O projeto Justiça Itinerante ele foi criado em 1997, já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do Poder Judiciário em relação à sociedade. Nós levamos os serviços de documentação, casamento coletivo, aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia, e também um trabalho de parceria, né, com as universidades no sentido de levar oficinas dos cursos universitários num trabalho de extensão. Na realidade, não só os juízes, mas todo servidor público tem que estar o mais próximo do que produto final, que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade. Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet, em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29,
bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. E aí voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Almoçando que não dá trabalho. E é trabalhoso, mas não dá trabalho porque todo mundo aqui entende de trabalho magnificamente, porque é um programa com a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. E eu perguntava a Risiere Dória, que é a chefe da Seção de Relações do Trabalho, e responsável inclusive pelas homologações que são feitas lá, responsável talvez por tirar dezenas de trabalhadores das varas de trabalho, porque faz a mediação, não só da sindical, como a mediação individual. E eu pergunto a você, como tem sido essas mediações individuais, já que normalmente as partes estão assim, ó, uma olhando para a outra de um lado, outra olhando para a outra, assim, doida para botar as garras? Na verdade, a gente tenta ser bem tranquilo em relação a isso, no sentido de que o trabalhador procura a seção de relações do trabalho e nós buscamos o contato com o empregador para solucionar aquele conflito de forma satisfatória para ambas as partes. E a gente tem tido assim muito sucesso, porque a gente percebe que os empregadores estão sensíveis às questões dos seus trabalhadores. Muito bem. Que muitos deixam de cumprir algumas questões porque também estão atravessando por dificuldades. Perfeito. E tudo isso, nesse conjunto desse diálogo, sai o sucesso e a gente consegue a vitória e gera, às vezes, o pagamento de verbas, as homologações que estão enganchadas, sem sair, o trabalhador compreende e tem sido assim um sucesso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A superintendência já pensou alguma vez em fazer, por exemplo, um fórum de discussões sobre essa questão das mediações com os empregadores? Já. Na verdade, a nossa limitação é justamente o quadro reduzido de pessoal. Certo. Mas já foi feito isso valentes, com né? o Conselho Regional de Contabilidade. Risiere foi uma pessoa que fez esse... E aqui, assim, é de tirar o chapéu. Risiere é referência quando se fala em homologações, esse diálogo aí entre as partes, trabalhador e empregador. Risiere é uma referência aqui no Inclusive, Estado. a nossa luta agora é justamente propiciar, além dessa outra questão, treinamento que envolva o sistema Homolognet para esclarecer melhor como já os contadores podem net, utilizar. Ele já entendeu. E a nossa dificuldade era a internet, porque ela poderia sair lá no meio, porque o nosso método é aprenda a fazer fazendo. Aí a gente tem que estar em rede. A nossa preocupação era, então nós estamos aguardando que a internet dê uma segurança melhor para que a gente possa voltar a dar os treinamentos. Pedir ao Ministério do Trabalho que bote uma super internet aqui, pô, não é não? Tem que ter. Agora, me diga uma coisa, Risiere, como é que chegam as partes até você? Porque normalmente as pessoas estavam acostumadas a ir direto fazer a queixa. Pessoalmente, quando eles ligam, nós sugerimos que vão... Eles quem? O empregador ou o trabalhador? Os trabalhadores. Mas já aconteceu dos empregadores nos procurarem também. Pedindo uma mediação. Pedindo uma mediação para conseguir fechar aquela situação com o trabalhador. Aí quando eu falo, por exemplo, na realização de um fórum com os empregadores, eu me refiro, por exemplo, a isso. A uma conscientização de que deixa ele ir para a Justiça do Trabalho. Não. Vamos tentar uma mediação antes, vamos ter essa consciência. Exatamente. O que nós queríamos era ter mais pessoal justamente para
fornecer ao trabalhador e ao empregador um apoio melhor, para que não precisassem ter que ir à justiça por questões, às vezes, tão simples. É verdade. De serem E olha, não precisa falar só da justiça, não. Eu sei que você vai resolver o problema que você vai anunciar agora, a migração dos servidores. O que a fiscalização do trabalho, aí tomando até a palavra da chefia, mas a fiscalização do trabalho entende a necessidade de ter um SERET importante justamente para evitar a fiscalização. Perfeito. Se o empregador tiver a proatividade de buscar uma mediação, olha, vamos tentar negociar o pagamento de uma parcela salarial que a gente, por dificuldades econômicas, não está conseguindo, ele não vai ser fiscalizado, ou seja, as prioridades... Ele se antecipou. Claro. E a fiscalização não vai multar, não vai... E a parceria entre essas duas sessões, a fiscalização com a segurança do trabalho, que o programa está dinâmico, viu, vocês e a gente dois? tem conseguido resolver muitas coisas. Só falta gente. Só falta gente para trabalhar. Agora, vai. Falta gente e prédio, né? Vou aproveitar. O seguinte, voltando à questão de cortar na carne. Tem sessões lá na superintendência que o cara é chefe dele mesmo. Não tem nenhum auxiliar, não tem nenhuma pessoa, a falta de servidor. Ele já brigou com ele, não? Não. O Ministério do Trabalho tem esse problema. Muita gente faz o concurso para o Ministério do Trabalho e passa ali o tempo só necessário para ele fazer um próximo concurso. É um absurdo. É um absurdo. É. E, infelizmente, a gente não tem ainda tido um olhar, né, para o Ministério do Trabalho com essa visão de que o Ministério do Trabalho é a porta de entrada de mas todos agora os brasileiros. É tal história. Eu tenho a impressão de que todas as superintendências devem ter reclamações similares às suas. Não tenha dúvida. Então, talvez esteja faltando, não é? Mas talvez, são todas. Talvez esteja faltando. Eu tenho aqui um grupo de WhatsApp que eu vou deixar vocês passarem meia horinha neles lá, cadastrado. Pra vocês verem. É choro de manhã, de tarde e de noite. É uma Mas é a tal história. Não está faltando, talvez, o Ministério do Trabalho chorar? Sim, ele chorar para cima? Mas aí eu acredito, cada dia que se passa, olhe para você ver como é tratado Leandro, Elton, Railene no Ministério do Trabalho. Eu estou no Ministério há 4 anos, na superintendência. Isso. Esse é o 4º ministro que passa pela É verdade. Esse é o 4º ministro. Então... De onde se conclui que você tem uma força, hein, rapaz? Eita, eu quero ser amigo do rei. 4 ministros. De 3 partidos diferentes. De 3 partidos diferentes. O homem é forte mesmo. Não, isso não é porque realmente isso demonstra a forma como não tem a dúvida, é o trato, exatamente. Isso. É o trato, então não é como se não tivesse dando tanto valor como era. É verdade. Ô Zé Aldo, você não fica triste de saber, por exemplo, que na sua área, que é a área rural, você não tem mecanismos suficientes para ajudar a transformação dessa área rural tão importante? Eu digo sempre o seguinte, o estado de Alagoas tem 2 fontes de economia, o turismo e a agricultura. Se a área rural não tiver esse olhar também, e principalmente a agricultura familiar, como é que as coisas funcionam? Pois é. Então, a fiscalização rural, ela andou priorizando aquelas atividades que têm um maior número de trabalhadores. Então, deixou de lado um pouco a economia familiar para se... Ficou nas cooperativas, por exemplo. Ficou na parte de cultivo da cana-de-açúcar. Isso. Tá? Onde você consegue concentrar um maior número de trabalhadores, é onde acontecem acidentes, maiores irregularidades. Até porque você não pode fazer milagre. Não pode. Com 2 duplas, é impossível. Não tem como. Provoquei, de propósito, Sabe por quê? Porque às vezes chegam a mim notícias da área rural, não sei o quê, cadê a secretaria? Cadê o Ministério do Trabalho? Não falam a superintendência. Cadê o Ministério do Trabalho? Que não entra. Não entra aqui por isso, gente. Como é que alguém vai trabalhar sem arma? Pega um soldado bom e coloca na guerra. É o melhor soldado que você tem. Coloca numa guerra, agora esquece de dar a arma para ele. Vai morrer. Porque, inclusive, o nosso projeto rural, nós participamos também de outros projetos. Então, a gente também deixa um pouco, às vezes, a área rural para participar do projeto de informalidade, projeto de acidente de trabalho, de prevenção de acidentes. Então, a gente fica participando de tudo, né? Perfeito. Bombril. Doutor Aldo, por favor, fale de acidente. Por
favor, fale desse negócio de acidentes aqui, que é uma provocação. Você acha que aqui em Alagoas acidenta bastante, acidenta pouco? O que você tem a dizer sobre acidentes? Olha que beleza, esse programa tá uma maravilha, todo mundo integrado. Porque, assim, na área rural, existem acidentes, principalmente em transporte de trabalhadores. Muita coisa. Essas caronas, o pessoal dá carona para em máquinas, em tratores, o que não é permitido pela legislação. De repente, eu vou até tal lugar, o cara, não, suba aqui na máquina. Então, o ano passado teve um acidente que morreram 2 trabalhadores. O trator, quando ia descendo uma ladeira, ele tombou e faleceu os 2 trabalhadores naquele momento. Eu gosto de falar dessa coisa de acidente de trabalho, porque acidente de trabalho de capacitação, é a nossa... O Leandro vai dar uma aula agora. Não é que seja aula. Antes dele dar uma aula nesse negócio, eu queria aqui uma coisa, senão vão dizer que eu não toquei no assunto. Mas primeiro agradecer. O programa acabou. Não, mas eu tenho que dizer, agradecer a nova gestão do Ministério do Trabalho, entendeu? Ao ministro Ronaldo Nogueira. Eu acredito que o esforço, isso aqui na semana passada, eu senti isso, vieram 2 assessores deles aqui para Alagoas, Maurício e Alexandre, inclusive passaram madrugadas nesses 4 dias tentando solucionar o problema da gente aqui. A nova equipe do ministro tem sido da melhor maneira possível, me tratado muito bem, tratado Alagoas de uma forma diferenciada, apesar dessa questão da internet não ter sido saneada ainda, mas demonstrou só o fato dele pegar os dois assessores particular dele e ter mandado para mim, para ver realmente a situação, foi diferente dos outros que passaram. Isso é muito bom. Então, eu acredito nessa nova gestão e passo aí a bola agora para você. Vamos lá, Leandro. Independentemente do que a gente acha, de qual é a nossa formação política, ideológica, essa coisa quantitativa chama muita atenção. Não tenha dúvida. Se eu falar para você, poxa vida, trabalhar no escritório é fácil, você levanta e escreve durante 8 horas por dia. Mas um cortador de cana que dá mais de 3.000 golpes com um podão durante um dia, né? Que carrega mais de 15 toneladas de cana todo dia, essa questão quantitativa, ela sensibiliza muito. Se eu disser que hoje Alagoas ainda consegue ter quase 9.000 acidentados por ano, é um número que chama muita atenção. Né? Então a gente precisa, lógico, a questão do acidente é uma questão extremamente urgente, necessária, combatida pelo pessoal da Rural, combatida pelo pessoal da Fiscalização de Saúde e Segurança, que ainda chama a atenção pela qualidade do trabalho que está sendo executado em Alagoas. É verdade. Se as pessoas acordam e vão para o trabalho e são submetidas a uma condição que vai matá-las, isso fala um pouco daquela palavra mágica que você falou, da própria sustentabilidade do trabalho. Então essa é uma preocupação que a gente sempre, independentemente se é trabalho infantil, a gente também vai falar do trabalho infantil, que está trocando lá pneu da borracharia, que está se sujeitando a vender algo no sinal, também está falando de acidente de trabalho. O risco é muito grande. Você está falando de aprendizagem, trabalho rural, ou seja, o acidente do trabalho. E aí eu vou dizer de uma questão quantitativa, que hoje o nosso Estado brasileiro está falando muito sobre o peso monetário disso. Imagina você ter uma sociedade, um Estado que todo ano mutila, aleja 9.000 pessoas. Quem paga por isso? Coisa. E quem paga por isso? Claro. Quem paga por isso é a Previdência, ou seja, é a sua contribuição, não tenha dúvida. A minha contribuição. Agora eu quero agradecer a você que você me fez voltar 60 anos na minha vida, viu? Sabia disso? Porque uma das minhas primeiras ocupações na vida foi ser diretor da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Olha aí. No Rio de Janeiro. E, inclusive, eu me orgulho de ter sido um dos que montaram algumas CIPAs no Rio de Janeiro, em algumas indústrias do Rio de Janeiro. Ou seja, uma coisa que mexe comigo e no meu sangue há 60 anos. Puxa vida, né? Bom, Geraldo, eu fico muito feliz porque que eu tô velho. Eu sou oriundo da área, né, da área de saúde e segurança, sou engenheiro de segurança do trabalho. Muito bom. Né? Hoje estou chefe da fiscalização geral. Muito bom. Antes disso estava à frente do núcleo de segurança e saúde. E hoje, lamentavelmente, já contando com os nossos 2 da área rural, nós temos entre 5 e 6 colegas
que são encarregados de fazer a fiscalização de segurança do trabalho em todo o estado de Alagoas e em todas as áreas. É uma fiscalização importantíssima. Na construção civil, na área rural, nos supermercados, nos hospitais, coleta de lixo, a parte elétrica, tudo para 5, 6 colegas. Então, e se as CIPAs funcionarem, tudo funciona. As CIPAs é uma das coisas assim que a gente tem que tratar de fazer com que elas sejam na prática o que o papel diz que elas devem ser. Porque o que a gente vê muito é aquela CIPA fantasma, a CIPA para inglês ver, para ver se engana o fiscal. De papelzinho na parede. Exato, é uma maneira, existem os especialistas de segurança dentro da empresa, sejam do quadro próprio, sejam contratados, mas a CIPA ela tem um condão do olhar do trabalhador. Claro. A CIPA é composta pelos trabalhadores. Não tenha dúvida. A metade dela é eleita, tem estabilidade do emprego, a outra metade é designada pelo patrão. É uma comissão paritária formada por pessoas que estão ali no chão da fábrica. É verdade. Que muitas vezes, por mais que você seja preparado, até pela rapidez, o tempo que você passa, você não consegue perceber certas coisas que estão escondidas. É verdade. E é aí que o cipeiro entra com a sua importância. É um desafio que a gente tem. Eu vou sugerir que esse programa tenha 3 horas, com você. Agora é o seguinte, como a gente não imagina o que tem dentro da superintendência Mas do a trabalho. gente vai voltando com isso. Elton, que pergunta, agora é 1 minuto para cada um. Que pergunta eu não fiz a você que eu devia ter feito? Olha, Geraldo, talvez o momento por que passa o setor trabalho no Brasil. Um momento, vamos, rapidinho, 1 minuto. Em nome de uma crise econômica, está se perpetrando ataques a várias áreas trabalhistas. Quando o próprio judiciário trabalhista, que sempre foi o órgão mais estruturado, tem uma redução de 40% no seu custeio e 90% no seu investimento, imagine nós, os primos pobres. E isso se refletindo também em várias tentativas no Congresso Nacional de se reduzirem e reverterem os direitos dos trabalhadores. As associações de vigilância ao direito do trabalho estão atuando. Ontem nós conseguimos evitar com que um decreto legislativo suspendesse a norma de proteção de máquinas e equipamentos, por tentativa da bancada empresarial. Mas a luta está muito difícil e está muito desigual e a população precisa participar. Precisa se inteirar que você é trabalhador igual a gente. Certo? É preciso que você se intere, é preciso que você se antene com isso aí e se mobilize. Das manifestações. Para manifestações objetivas. Acrescentar, exatamente. Para objetivas. Nós temos muito a perder. Mas eu digo a você, enquanto a gente tiver coragem, tiver saúde, luta não vai faltar. Muito obrigado por ter vindo a esse programa, meu caro Elton Machado, auditor fiscal do trabalho e chefe da seção de fiscalização do trabalho da Superintendência. Miguel Lima, que pergunta eu não fiz a você, meu amigo. Você que é o chefe da seção de emprego e salário. É sobre o abono salarial. Perfeito. Eu gostaria de fazer um chamado aos trabalhadores e trabalhadoras que em 2014 contavam com 5 anos de inscrição no PIS e deixaram de ir lá receber o abono. Oxa! O detalhe é que ele não pode ter recebido mais do que 2 salários mínimos. Então o governo prorrogou até dezembro agora, está esperando lá, fazendo o chamado. Tem a relação no site do Ministério do Trabalho, o abono, o salário. Quem tem direito? Ao abono salarial do ano base 2014. Muito bem. Normalmente o prazo terminaria em junho deste ano. Perfeito. Só que foi prorrogado até dezembro. Então nós estamos pagando o abono ano base 2015 e o ano base 2014 foi prorrogado até dezembro. Por favor, corram, né? A diferença, dinheiro não está sobrando. Outra coisa que é bom falar para o trabalhador, que há uma pequena diferença do abono salarial ano base 2015 e os outros anos. Valeu, o abono salarial 2015 ele agora ficou proporcional ao número de meses trabalhado. Antigamente o trabalhador precisava apenas ter trabalhado 30 dias, recebia um salário mínimo. Agora mudou. Se ele trabalhou um mês, vai receber 1/12 do salário. Muito bem. Tá bom? Valeu, obrigado por ter vindo. Um abraço, ok. Tudo bom. Leandro, que pergunta eu não fiz a você, 1 minuto. Olha, eu queria que você perguntasse qual é o time que eu torço. Qual é o time que você... Que eu torço. Que você trouxe. Que você torce. Que eu torço, você que eu tem cara de Fluminense. Olha. O que eu queria dizer para todos aqueles que estão ouvindo a gente é que no direito do trabalho não existe time definido. Não existe o time dos empregadores contra os trabalhadores. Não existe o time dos trabalhadores contra os empregadores. Ambos queremos o desenvolvimento do país. Nós queremos sim uma economia baseada no capitalismo, na mercadoria, no trabalho, no emprego.
e que isso é possível desde que se respeitem as leis mínimas do país. Perfeito. Aqui já foi falado de mediação. A mediação é um instrumento disso. O diálogo na superintendência é um instrumento disso. A fiscalização tem vários instrumentos. O instrumento, a autuação é um instrumento, a interdição é um instrumento, mas o diálogo, a prevalência da resolução do problema é o que se quer. O que a gente quer, independente se é trabalhador, se é servidor público ou se é empregador, é o desenvolvimento do Estado, é o desenvolvimento da economia. Obrigado por ter vindo, Leandro. Mais uma vez ao nosso Almoçando com a Notícia, quem sabe no bate-papo depois, quem sabe de novo aqui, e quem sabe você até me convide para olhar a gravação do novo programa de vocês que vai acontecer, né? Quem sabe? Aí eu vou lá dar um assim de olhar. Vai ser um prazer. Assim. Risiere Dória, que bom você aqui conosco, que pergunta não lhe fiz. Eu adorei essa última parte, porque eu precisava passar um recado para os trabalhadores em relação às homologações. Nós fizemos uma força-tarefa, né, Elton? E graças a Deus a pretensão que nós tínhamos de que até o final de dezembro todas as homologações que estavam pendentes em número de 470 sejam solucionadas até o final de dezembro. Todo mundo tem um Natal bonito. Todo mundo tem um Natal bonito. Risiere, que bom você ter vindo. Aí, muito obrigado por ter vindo a esse programa, viu? Você somou demais. José Aldo, que pergunta eu não fiz a você, meu querido José Aldo? Você que é da área rural. O que você não fez é assim, que com esse quantitativo tão pequeno de auditores na área rural, quantas empresas nós conseguimos alcançar? Então, nós conseguimos alcançar em torno de 160 empresas até o momento. Só com duas duplas? Duas duplas. Foram lavados 471 autos de infração. Que beleza. Esse mês estava previsto um operativo na área rural, mas infelizmente não aconteceu, devido a essa mobilização dos auditores fiscais, que nós iríamos convidar mais alguns colegas para participar. Então, isso, como nós trabalhamos com meta, não foi possível avançar mais nessa meta estipulada. Mas vai avançar. Diz que depois desse programa que ele vai mandar lá para o ministro, as coisas vão mudar. Obrigado, Zé Aldo, por ter vindo esse programa. Railene Cunha, que pergunta eu não fiz a você, Railene? Você que inclusive está me devendo, vamos fazer um Almoçando com a Notícia com o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, do qual você é a coordenadora. Eu acho que você não fez a pergunta se eu acredito na erradicação do trabalho infantil. Acredita? Acredito, senão não estaria aqui. Claro, claro. Eu acredito, mas falta muita coisa ainda para acontecer. Com certeza. E gestão pública sempre. Tem que ter políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes reais, que eles saiam do trabalho e tenham oportunidades na vida. Pois é, bom, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada. E vamos continuar os projetos. Vamos sim. Pois é, aí quem fica, por último, para dizer que pergunta eu não fiz a ele, e ele tem 2 minutos para encerrar esse programa. Israel Lessa. Não, eu primeiro de tudo, o que você tinha de perguntar, você para mim perguntou, eu acredito que o programa aqui foi sensacional. Agradecer a você por esse convite mais uma vez. Eu tenho certeza que isso aqui vai servir muito para a sociedade alagoana que vai nos ver, vai perceber de que o lado de dentro ali de casa, por mais difícil que esteja, mas o lado de fora está com a retaguarda aqui muito bem feita, entendeu? Eu quero dizer que a gente passa por problemas, não são poucos, são muitos, mas graças a Deus eu me abracei com uma turma forte, uma turma de referência aqui no país, né, Alagoas, né, gente de bem, gente que quer ver realmente o Brasil amanhã uma potência, né, como se espera. E assim, eu só tenho que agradecer realmente e pedir mais uma vez perdão aí à sociedade por ainda ter deixado alguma coisa sem poder sem ter resolução. Vocês vão ter um programa na televisão? Qual é o problema? Mas assim, a sociedade saiba de que a gente ali está vigilante para os problemas reais de trabalho aqui em Alagoas. Não imaginem, porque a equipe é pequena, de que isso vai ser justificativa para não fazer. Mas o esforço é grande. É eficiente. A equipe é pequena, mas é eficiente. Exato. E é o esforço. Pois é o que vale. É a união em torno de um ideal. Desejar a todos os alagoanos agora, que nós já estamos nos aproximando do final do ano, eu acredito que eu não vou estar até lá com vocês, se eu tiver dando de novo os parabéns. Então, um Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2017 seja um sol de notícias positivas. Obrigado, Israel Lessa, você que foi o formador desse grupo maravilhoso que aqui esteve. Viviane, obrigado.
obrigado a você também por ter estado aqui, ok? Fale rapidinho, porque agora não tem mais Quero só desejar também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os alagoanos. Obrigada pelo espaço, viu, Nada. Geraldo? Estaremos lá na TV junto com você. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia ou com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, quem sabe, só sei dizer uma coisa, ele mandou dizer que quer. E quando ele lá em cima manda dizer que quer, ele que manda, os nossos encontros estão marcados. Hã? Vamos lá, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos.